Na vida, como nas quadras, é preciso coragem para sacar os sonhos e firmeza para não deixar que o medo bloqueie os nossos passos. Nós mulheres nos desafiamos todos os dias. Treinamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. E transformamos suor em conquista e cada ponto em aprendizado. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro semanal que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. A cada encontro, uma história e um lugar diferente. E a nossa convidada de hoje conquistou o Brasil e o mundo com o seu talento, a sua garra e a sua energia. Dentro das quadras fez história e fora dela transforma vidas. Ela é bicampeã olímpica, foi considerada em 1999 como a melhor jogadora de vôlei do mundo. E hoje ela conta suas experiências em palestras e mentorias. Eu tô falando da Virna Dias. Te receber, Abi. Tudo bem? Tudo bem, Seja gente. bem-vinda. Ela é alta. Um pouquinho grande, né, meu amor? Quanto de altura? 1,85? Eu tenho 85. É. Gente, que maravilhosa. Eu sou grandona. Não é? E sempre foi assim? Você, quando na adolescência deu estirão, você era diferente das demais, assim, Sim, na escola? Na escola eu sempre fui muito alta. Eu tinha um apelido de Olivia Palito. E a minha segunda amiga batia aqui em mim. Gente! Aí aquela que ficava no fundão da sala de aula, sabe? Porque não podia ficar na frente de ninguém. Era pirulona. Porque tampava a vista de todo mundo, né? Obrigada por receber a gente na sua casa. Fique à vontade aqui em casa. A gente veio bater um papo, porque a gente quer saber um pouco de você, o que você tem feito, você pode contar tudo? Por favor, vamos resenhar muito. Então vamos, embora conversar. Já estamos sentadas, porque pelo jeito a gente vai ter bastante papo para bater, hein? Sim, com certeza. São muitas histórias, né, Abi? Eu fiquei lendo algumas coisas sobre você e primeiro que eu sempre te achei muito corajosa e destemida. E quando eu comecei a ler eu tive certeza, porque com 15 anos, ao invés de uma festa, por exemplo, você quis mesmo pegar uma passagem e se embora para o Rio de Janeiro. É verdade. Como que foi um pouco da sua infância? O que você lembra em Natal, por exemplo? Abi, eu fui uma garota que eu tive uma infância de verdade. Porque naquela época nós brincávamos na rua. Era tão bom. Subíamos em árvores. Eu quebrei braço 3 vezes. Eu era uma moleca. E aí surgiu o vôlei na minha vida. Eu já tinha jogado basquete, jogado handball. Mas era esporte de contato. E como eu era muito grande, eu era pirulona. Você ia meio que jogada para um lado e para o outro. E aí, na hora da merenda da escola, eu estava num colégio de freira. A merenda tocava, eu ficava na porta da sala, esperando para ir jogar numa única quadra de cimento, queimado. E a técnica da escola me viu. Falou, pô, você não quer jogar vôlei? Foi quando a escola me deu a opção, ao invés da educação física, começar o vôlei. E daí deslanchou. Foi jogar na escola, depois seleção do Rio Grande do Norte. Aí a gente veio jogar um torneio no Guarujá. Minha pobre e humilde equipe ficou em último lugar. A gente foi a lanterninha. Mas eu me destaquei pela altura, pela força. E eu falei pra ele, painho, eu quero ser uma jogadora de vôlei. Eu quero ser a Isabel. E aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, dos 14 para os 15 anos, para jogar vôlei. E como que foi, tão novinha, né, você ir para uma cidade que você não conhecia, não tinha noção, grande, para competir? Como que foi isso? Olha, Abi, é um desafio, tá? Primeiro que eu saí da minha zona de conforto, né, porque eu morava com meus pais, papai me levava na escola, mamãe me buscava. Fui morar na Urca, no Rio de Janeiro, era eu mais 2 promessas do vôlei também. A Andrea tinha em torno também de 14 anos e a Keila, a Andrea era de São Paulo, a Keila era de Goiânia, a Keila tinha 16. Com 18 anos você já estava jogando. Sim. E você ganhou um presente. Você se tornou mamãe do Vitor.
Como que foi para você, né? Porque você falou um pouquinho quando chegou, tinha essa coisa do sotaque, de ser uma mulher que estava começando, uma jovem ainda, uma adolescente. E quando você está começando uma carreira, e eu acho que até hoje isso tem e muito, já melhorou, mas Sim. ainda existe isso, né? Da mulher engravidar e falar, agora acabou a carreira, acabou não sei. Como é que foi para você viver esse período? Abi, foi muito difícil. Primeiro porque eu comecei a namorar o pai do meu filho, que ele era do interior aqui de São Paulo, escondido. Eu não contava para meus pais, porque ele tinha 13 anos a mais que eu. E aí, eu estava já 1 ano e pouquinho com ele, eu conheci ele na quadra da Mangueira, escola de samba, porque eu sou mangueirense roxo, eu sou flamenguista mangueirense. E aí, a gente namorava nos finais de semana, porque a semana inteira ele morava aqui no interior de São Paulo, e eu engravidei. Para eu contar papainho. Eu ligava, papai era machista. Eu liguei, aqueles orelhão, antigamente a gente não tinha telefone. Usava ficha. Aí pra ligar, cobrar, era via Embratel, né? Aí eu ligava papainho pra contar, não tinha coragem de contar. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Minha mãe trabalhava na Justiça Federal, eu vou ligar no trabalho de manhã, ela vai estar do lado das amigas, ela não vai poder brigar comigo. Olha, ela esperta, estratégica. Era estratégia, né? Aí eu liguei e falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu tô grávida, você não vai brigar comigo, eu quero ser mãe, mas eu preciso da ajuda de papai. Ela ficou gaga. Ela, minha filha do céu, você foi pro Rio em busca de uma carreira. Pois bem, aí casei. Quando o Vitor nasceu, eu tava louca para voltar a jogar. E o José Roberto Guimarães, que é o atual técnico da seleção, ele me convocou, eu era para a seleção juvenil. Só que eu tinha feito cesárea. E eram 7 camadas até o bebê. Então eram muitos pontos. E não dava tempo de eu voltar a jogar. Tempo hábil, que eu precisava de uns 3 meses para me recuperar. Aí fiquei super triste. E aí um técnico brasileiro, fosse técnico na Itália, me levou para a Itália. Vitor, tanto filho que eu troco os nomes. Vitor era pequenininho. Mas eu não sabia fazer uma mamadeira, eu era uma menina, assim. Uma adolescente de 18 anos naquela época é muito diferente do adolescente hoje, não é? Sim. E aí eu catei meu ex-marido na época, né? E fomos para a Itália, levei uma prima da minha mãe para me ajudar nos serviços de casa com o meu filho. E daí eu voltei a jogar vôlei. Mas só que quando eu cheguei na Itália, eu fui jogar em Reggio Calabria, no sul. Eu fiquei 4 meses sem receber salário. Ai, que desespero. E aí não tinha como me manter lá, porque eu tinha levado uma reserva, estava acabando, né? Porque eu não podia mais pedir ajuda a Painho, né? Porque Painho tinha um ditado que ele falava assim, quem pariu os seus Mateus que balança. Então, assim, ali eu tinha que tomar conta da minha nova vida. E aí eu voltei para o Brasil, rescindi o contrato. Aí a Fernanda Venturini, levantadora, me arrumou um time em Ribeirão Preto. E aí eu fui jogar em Ribeirão e conheci meu grande ídolo, que era a Isabel, que ela faleceu, tadinha. Que era o que você queria, né? Como você disse para sua mãe, né? Era a minha inspiração, eu quero ser a Isabel, né? E a Isabel era a estrela do time e eu fui jogar com ela. E daí eu fiquei esperando oportunidades até que eu voltei para a seleção brasileira adulta. E aí eu encontrei minhas amigas, aquelas, quando eu era mais jovem, eu falei, você lembra que vocês não acreditavam em mim? Eu voltei, tá? Que demais. E voltei com mais maturidade. Eu acho que a maternidade te dá um olhar diferente do mundo, né? Você cria uma responsabilidade, porque eu falo que filhos são uma porcelana que a gente tem que lapidar todos os dias. Ela não pode quebrar. E cada um na sua essência, cada um no seu valor, cada um no seu jeitinho. Mas foi através da maternidade que eu realmente, aquela molecona, às vezes meio sem limite, conseguiu dar um limite na vida, né? E teve algum momento que você ficou entre a maternidade e ser uma jogadora? Teve. Eu acho que eu preciso dar uma parada. Isso chegou a passar no seu coração? Passou. Quando eu voltei para essa seleção brasileira, a gente foi jogar um torneio na China. E nós viajamos em 15 jogadoras. Ele ia fazer uma experiência lá fora. Depois existia o corte, né? Para ficar 12 jogadores, cortavam 3. E eu fui cortada. E nessa viagem foi muito duro, porque antigamente os torneios de vôlei eram todos na Ásia.
A gente ficava assim 40 dias fora de casa. E não tinha esse mundo virtual. Era um fax que você mandava, demorava 3 dias para chegar no Brasil, depois de 3 dias que você recebia uma resposta. E meu filho era pequeno. Quando a gente desembarcou, que o treinador falou assim, vocês vão cumprimentar os familiares, depois vocês voltam, que eu vou fazer o corte no desembarque do aeroporto. Quando eu fui encontrar o Vitor, eu, filho, mamãe, ele, tipo assim, quem é ela? Ai, que dor. Ele não me reconheceu. Aí quando eu volto sem ele, chorando, porque todo mundo esperava, ela vai trazer o bebê para todo mundo conhecer. Ele não quis ir no meu colo. Aí o treinador, ele faz o corte e ele me corta. Nossa. Aí eu falei, cara, que sentido faz eu continuar jogando? Né? Pô, meu filho não me reconheceu, fui cortada. Eu lembro que eu ligava pra mãe, painho muito religioso, né? Que painho era seminarista. Painho falava assim, ele largou o celibato para casar com mamãe. Ele falou, reza o Salmo 91, reza o Salmo 93. Tudo papai era as orações. Pede uma direção a Deus, porque você lutou até agora, minha filha. Você passou por tantas dificuldades. E realmente eu não desisti. Eu continuei. Esperei 4 anos para uma oportunidade de voltar para uma seleção brasileira. Aí foi quando o Bernardinho assumiu a seleção feminina. Que demais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora. Porque a gente ainda vai falar do Pedro, da Maria, mas eu também quero saber quando chegou a primeira medalha olímpica para o Brasil, que você estava junto, mas é depois do intervalo, pode ser? Daqui a pouquinho a gente volta. Ela é mãe, uma mulher maravilhosa, transforma a vida das pessoas, conta a experiência para as pessoas hoje e com certeza inspira muitas novas gerações. Virna, a gente estava comentando quando você chegou na seleção. Como que foi para você fazer parte dessa primeira medalha olímpica do Brasil no vôlei? E contar um pouquinho dessa história com o Bernardinho, que a gente sabia. Eu amava assistir vôlei e eu tinha um medo danado dele, porque ele era muito exigente, mas eu acho que todo mundo tinha aquele sonho também de estar ali próximo dele, né? E você conta muitas histórias bonitas em relação a esse período. Como é que foi para você? Bom, Abi, eu fiquei muito tempo, né, esperando uma oportunidade de jogar numa seleção brasileira. Meu sonho era jogar uma Olimpíada. Quando eu comecei a preparação com o Bernardo, em 1995, eu tinha sido cortada de uma seleção porque eu não sabia recepcionar. E aí o Bernardo falava assim para mim, Virna, não existe a palavra medo, existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar todos os dias e você vai aprender a recepcionar. E nós ficamos 4 meses naquela... As meninas iam embora para o hotel, que a gente treinava ali em Curitiba, e eu ficava 1 hora com ele, fazendo exercícios. Depois de 4 meses, a Ana Moser rompeu o ligamento do joelho. A gente foi para jogar um torneio na Alemanha, em Bremen. Era pré-Olimpíada, a gente ia encarar Cuba, que sempre foi o maior adversário do Brasil. Ela machucou, eu era substituta. E sabe quando suas amigas olham, putz, ela não vai dar conta. Ai, eu falei, aí vem Painho na história. Painho, pelo amor de Deus, faz oração. Eu preciso jogar bem, minha filha. Você se preparou para isso. Eu substituí, joguei razoavelmente bem. E naquele torneio eu ganhei a melhor recepção do mundo. Eu não sabia recepcionar, há 4 meses atrás. Então eu falo, hoje eu faço muitas palestras motivacionais, eu falo muito para as pessoas, nada na vida é impossível. Não deixe ninguém tirar o seu sonho. Acredite nos seus valores, porque às vezes a gente cria muitos fantasmas na nossa cabeça, né? Medos que nos impedem de ir em busca dos nossos sonhos, né? E esse prêmio foi um divisor de águas na minha vida, porque não era o valor do dinheiro, era bastante dinheiro, na época foi $100 mil. Eu dividi entre 30 pessoas, porque a gente não ganha nada sozinho no esporte, né? Aquele mocinho que limpava a quadra, limpava a bola, sabe? A gente tem que lembrar das pessoas que fazem parte do seu processo de evolução, de construção, né? Você aprendeu isso com a sua mãe, né? Com o pai e a mãe. Porque eu cheguei a ver que a sua mãe gostava de fazer doações, né, para as pessoas. Eu vim de muita religiosidade, né? Como o papai, ele era um seminarista, a gente tinha o estudo bíblico quase que diariamente em casa. E
no Nordeste, onde meus pais saíram, minha mãe saiu de uma cidade chamada Caicó, onde é o sertão árido, assim, de faltar água. E Painho saiu de uma cidade chamada Goianinha. Então foram pessoas que venceram na vida, mas a gente sabe a dificuldade de ser nordestino, de nascer numa cidade onde não tem um prato de comida. E eu fui criada todos os dias na porta da minha casa, existiam mendigos que iam se alimentar. Painho fazia uma panela de feijão marrom, com carne seca, né? Arroz de leite, porque o arroz de leite ele é mais consistente, e a gente servia, né, essas pessoas. E muitas das vezes a gente via os vizinhos reclamando, mas Painho falava: minha filha, não liga, a gente está doando amor para eles, e a gente está... Um prato de comida a gente recebe tantas coisas em dobro. Então eu fui muito criada com muita generosidade. Eu acho que é esse lema que eu tenho na vida, sabe? De fazer o bem, não olhar para quem. Porque vamos parar com isso, né? Como você pode contribuir para fazer um Brasil melhor, para você ser uma melhor esposa, uma melhor profissional? Depende de você. E para de julgar as pessoas. O brasileiro hoje está com a mania de apontar. É mais fácil, né, do que olhar para dentro, né? Olha para dentro. A única pessoa perfeita no mundo era Jesus. Todos nós somos pecadores. Mas como tentar seguir os mandamentos, né? Esse é o grande segredo da vida. E o esporte me deu essa resiliência, sabe? Essa força. Porque o esporte, Abi, ele é incrível. É uma arte que não engana. Ou você faz, ou você faz. O que é ganhar um troféu, uma medalha para você hoje? Olha, eu falo assim, as pessoas às vezes comentam: Vina, você já foi a melhor jogadora do mundo 2 vezes, já foi a melhor recepção do mundo. Eu já fui. Eu não sou mais. O que você é hoje? Agora, o que eu sou hoje são esses valores que o esporte me deu. E a minha medalha de ouro hoje são meus filhos, né? Como educá-los, como mostrar esse mundão para eles de uma forma de fé, de valores, de humildade. Porque é uma geração diferente. É uma geração que se frustram com não, eles não sabem ouvir. Mas eu tenho uma regra aqui em casa que tá dando certo, tá? Tem que praticar esporte todos os dias, de segunda a sexta. Não importa o esporte. Porque no esporte você aprende a perder, você aprende a se frustrar, dói. Quantas vezes minha filha chega do jogo: mãe, joguei mal. Sim, você não vai jogar bem sempre. Não existe a perfeição. Então aquela frustração, aquela dor faz com que ela recomece um novo dia, né? Então eu tenho essa arte de educar 3, eu tenho um de 35, né, que é o Vitor, tenho o Pedro de 15 e a Maria de 12, cada um de uma personalidade completamente diferente. Da outra. E uma neta. Então isso que eu ia falar, e tem uma netinha. Netinha, minha princesa. Como é para você ter uma netinha do seu primeiro filho, que viveu grande parte dessa história com você, da sua vida? Como é que é olhar para ela? Abi, eu até me emociono quando eu falo, porque foi o maior presente na minha vida. Pelo menos eu choro, né? Porque você ser avó é um coração que bate fora do seu. Eu não preciso educar, eu só preciso dar amor. Eu só preciso... Eu chego lá, eu ensinei pra ela, né? Que ela ganhou uma bola de vôlei. Como é que a vovó faz jogando? Aí ela bate, pá, pá. Hoje cedo ela me ligou, todo dia, 7 horas da manhã, meu filho me liga. Porque ela acorda cedinho, né? Cadê a vovó? A vovó maluca! Aí ela fica com a mãozinha assim, né? Então, assim, é muito gostoso. Às vezes meu filho fala assim: mãe, nasceu de mim. Eu falei: você nasceu de mim. Então, assim, você tá minha entendendo? também.
E você faz uma coisa que eu acho muito incrível quando eu falo que você inspira as pessoas. Primeiro que você tem uma história, né, linda, que a gente gosta de ouvir, que é inspiradora, tem essa trajetória, essa superação. Mas você é uma mulher muito forte e eu acho cada vez mais linda. Eu acho que a idade faz isso com as mulheres, né? E você fala disso muito abertamente, né? Olha, eu já passei, eu já tô nos 50, né? E eu tô bem. Você sente essa coisa do etarismo, de que as pessoas não aceitam envelhecer ou que outras pessoas que ela conhece, que elas não podem envelhecer? Você sente um pouco disso? Olha, Abi, eu falo que essa cultura minha do esporte, da boa alimentação, do descanso, me deu essa longevidade. Eu sinto as pessoas muito preocupadas com a performance, com a beleza da outra, esse tal desse remédio para emagrecer. É bom, eu não sou nada contra procedimento, faço meus botox, botei fios agora, tá tudo certo, faz parte, a gente é vaidosa, a gente quer ser bonita. Mas eu acho que tudo que passa daquele ponto exagera. Eu tenho várias amigas que estão viciadas no remédio para emagrecer, já perderam 20 quilos. Eu falo isso, aquilo ali pode ser um start, mas você tem que ter uma prática de um esporte, que seja uma caminhada, um yoga, e essa longevidade depende muito de você. Então, assim, acho que a gente tem que ir em busca do nosso autoconhecimento como mulher, como homem, e ver o que é tóxico e não tóxico pra gente, né? E acho que depende muito, muito da gente. Mas o que você ainda quer pro futuro? O que a Virna quer? Eu sou ambiciosa. Eu nunca me contento com pouco. Eu tenho muitos projetos, sabe? Eu gosto muito de crianças. Eu sempre tive uma vontade grande de ser técnica de vôlei. Só que como eu fui muito ausente quando eu estava grávida do Vitor, eu não quis repetir quando nasceu Pedro e Maria. Eu fui muito mais presente do que eu fui mãe do Vitor. Mas eu tenho vontade de fazer projetos sociais com crianças, de tirar crianças de comunidade, fazer um lado do esporte com a religiosidade, assim. Eu tenho muita vontade de contribuir ainda para o Brasil, sabe? Porque eu fui uma privilegiada, né, Nádia? Pensa, quantos milhões de brasileiras poderiam ser uma jogadora de vôlei? Papai do céu foi lá, me trouxe e me escolheu, né? O nosso programa chama Retratos Femininos porque a gente gosta de retratar um pouquinho a essência das mulheres. E enquanto a gente estava conversando, a gente fez uns retratos seu hoje. E eu queria que você olhasse para a Virna que está aí e me contasse o que você vê. Que lindo! Primeiro a Virna aqui se maquiando. A Virna sempre foi muito vaidosa. Então, assim, eu fui criado com muita vaidade em casa. Então, aqui, a maquiagem... Hoje eu tenho uma filha adolescente que me orienta nos produtos que eu tenho que usar. Nessa geração hoje, né? É diferente. Estou vendo aqui você, uma apresentadora, eu recebendo aqui na minha casa. E quando eu recebi esse convite para fazer o programa com você, eu falei, eu vou abrir minha casa. Gostoso. Porque Deus tocou no meu coração. Porque nem todo mundo... eu faço isso, mostrar um pouquinho do meu cantinho, da minha história. E aqui eu conversando com você, me passou um filme, eu falo assim, foram tantos anos representando um Brasil, foram 25 anos jogando voleibol, né? E a vida do pós-carreira é muito difícil. E eu consegui me reinventar na minha carreira, porque hoje eu estou com 54 anos, né? Eu parei de jogar aos 39. E a gente não pode parar. A gente não pode parar de sonhar. É muito gostoso, e você falando aqui que abriu a sua casa, eu acho que a gente só tem que te agradecer por você ter feito isso hoje, de ter aberto a sua casa para todas nós aqui, nos recebido com tanto carinho. E além desse coração enorme que você tem, né? Você falou assim, eu sou grande, meu coração é maior ainda, você é doce, tão doce quanto. Obrigada por hoje. Eu agradeço, linda. Que Deus abençoe. Nossa Senhora derrama muita bênção no seu programa. É muito legal ter um programa com um tema como esse seu. As mulheres precisam inspirar. As mulheres têm que se empoderar, porque nós somos muito facetadas.
Nós geramos filhos, nós cuidamos de marido, das amigas, da família, do trabalho. E nós temos o dever de levantar as outras. E sempre, de levantar sempre. Você entende, de cortar, levantar e tudo. Obrigada, viu? Você beijo. é 10. Obrigada. E um beijo bem grande do meu tamanho. Um beijo gigante. Eu espero que você hoje tenha gostado do nosso Retratos e final de semana a gente está de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.